Abram suas Bíblias, meus irmãos, comigo em Marcos capítulo 12, do verso de número 18 até o verso de número 27. Marcos capítulo 12, do verso de número 18 até o verso de número 27. Esta é a porção que será exposta nesta noite. Escutem a leitura da palavra com atenção. Assim diz, meus irmãos, o nosso Deus. Então, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, quero rogar a Ti, Senhor. Pedir ao Senhor que eu seja instrumento Teu na pregação da Tua palavra nesta noite, Pai. Ó Deus, através da Tua palavra, fala com a Tua igreja. Fala, ó Deus, aos corações do Teu povo. Fala também aos corações daqueles que estão perdidos e que não conhecem a Ti. Usa-me, ó Deus, como instrumento Teu, para a glória do Teu nome, Pai. Que a Tua verdade seja proclamada. Não a sabedoria de homens, mas a Tua verdade, segundo aquilo que está escrito. Faze isto, Senhor, apesar de mim. Usa-me, ó Deus, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos caminhado aqui no Evangelho de Marcos e nós temos visto nestes últimos capítulos como algumas coisas têm acontecido e têm revelado cada vez mais a indignação e a malignidade do coração dos homens que odeiam a Cristo. Nós temos visto que isso se trata de algo realmente progressivo à medida que nós começamos a caminhar pelo Evangelho de Marcos. Nós vimos que antes se tratava apenas de pensamentos, mas agora os homens começam a verdadeiramente de cara com o próprio Senhor Jesus Cristo a confrontá-lo. Homens que tentam de todas as formas, maliciosamente inclusive, tentando driblar o Senhor Jesus Cristo, tentando fisgá-lo em algum erro, tentando colocar o Senhor Jesus Cristo em descrédito, tentando fazer com que ele não seja considerado pelas pessoas naqueles dias. E nós já vimos, meus irmãos, aqui alguns grupos que realmente se aproximavam do Senhor Jesus Cristo com este propósito. Nós vimos como eles chegam a Cristo. Nós vimos como eles se chegaram, inclusive, para tentar questionar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos realmente que homens foram até ele, sacerdotes, escribas e anciãos. Homens que estavam envolvidos com a liderança religiosa daqueles dias. E eles começam a questionar a autoridade de Cristo.
Cristo, então, sábio como é e sempre foi, refuta eles e consegue encurralar estes homens na primeira investida deles, como outras que eles fizeram, na verdade. Depois nós vimos, mais recentemente, esses homens se voltando contra o Senhor Jesus Cristo, e agora encontramos ali os herodianos junto aos discípulos dos fariseus, tentando falar e pegar Cristo relacionado a questões políticas e de autoridade daqueles dias. E eles começam a falar sobre questões de tributo. Será que eles conseguiriam, então, ser bem-sucedidos nessa investida contra o Senhor Jesus Cristo? A realidade que nós encontramos na Escritura e nós vimos é que não foram bem-sucedidos. Eles acabaram sendo vencidos por Cristo. Mas então, meus irmãos, depois dessa tentativa destes homens, nós encontramos agora, mais uma vez, um outro grupo distinto de todos aqueles que havíamos contemplado até agora, porque é a primeira vez que este grupo vai aparecer aqui no Evangelho de Marcos. Eles começam e tentam agora se utilizar de um outro tipo de abordagem. E talvez eles sejam daqueles que pensam assim: vamos fazer algo. Nós vimos que aqueles outros tentaram pegar Cristo e não conseguiram, mas nós somos muito bons nisto. Afinal de contas, este argumento que nós começaremos a usar com ele, talvez, é um argumento que derruba muitos. Inclusive, muitos fariseus já caíram neste tipo de abordagem que nós faremos com ele. Nós seremos bem-sucedidos e talvez consigamos até envergonhar não somente a Cristo, mas também os fariseus que possuem a mesma perspectiva teológica que Cristo, pelo menos neste quesito aqui. É interessante, meus irmãos, nós contemplarmos o que o texto vai dizer, porque realmente algo interessante vai acontecer aqui com estes homens. O versículo de número 18, meus irmãos, começa nos apresentando o seguinte: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo... Notem, quem são os homens que se apresentam a Cristo aqui? São os homens chamados saduceus. Quem eram, meus irmãos, estes homens? Vejam, os saduceus, eles eram homens que eles eram membros do Sinédrio e eles eram como que eles faziam parte da elite religiosa daqueles dias. Eles eram realmente homens importantes naquela comunidade e eles realmente se consideravam como os mais importantes, acima dos outros, né? Eles pelo menos tinham esta perspectiva ao se depararem com aqueles que estavam sujeitos a eles ali naqueles dias. Eles eram homens que estavam envolvidos com o serviço como sacerdotes e justamente deles eram tirados homens para assumir este ofício ali nos dias em que Cristo estava vivendo. Eles eram homens que tinham as suas perspectivas filosóficas, as suas perspectivas teológicas. Perspectivas estas que nós veremos mais à frente, vai ser bem semelhante a um grupo que nós encontramos sendo revelados ali no final do século XVIII até ali o século de número XIX, início do século XX. Os chamados liberais. É interessante porque estes homens chamados saduceus, eles eram homens que rejeitavam boa parte do Antigo Testamento. Alguns vão dizer o seguinte, que eles abraçavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como autoritativo e consideravam alguns outros livros do Antigo Testamento, mas alguns vão dizer o seguinte, não, eles só abraçavam o Pentateuco e rejeitavam toda a revelação restante do Antigo Testamento. Eles eram realmente diferentes dos fariseus, que abraçavam não somente o Pentateuco, mas também as demais porções da Escritura Sagrada. Mas eles, então, meus irmãos, abraçavam realmente o Pentateuco. E eles eram homens que, diferentemente dos fariseus, eles não estavam um pouco sequer interessados nas tradições daqueles dias. Eles não se importavam com nada disto. Eles eram realmente diferentes. Além disto, eles eram pró-Roma, coisa que os fariseus de forma alguma admitiam. Eles eram realmente este grupo. Mas ainda há outras coisas aqui diferentes nestes homens, nestes saduceus.
Eles, meus irmãos, não acreditavam em anjos. Esses homens não acreditavam em demônios. Esses homens não acreditavam em céu. Esses homens não acreditavam em inferno. Esses homens não acreditavam em juízo final. Esses homens não acreditavam na ressurreição. Como nós lemos aqui, Marcos vai apontar pelo menos uma das coisas que eles negavam. O texto nos diz, no verso de número 18, saduceus, que dizem não haver ressurreição. É interessante, em outra porção da Escritura, em Atos, capítulo de número 23, nós veremos estes homens sendo mencionados mais uma vez. Atos, capítulo de número 23, do verso 6 ao verso 8. Aqui está o apóstolo Paulo envolvido nisto também. E notem o que é que o texto nos diz. Atos 23, do verso 6 ao verso 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então notem que há divergência aqui nesses dois grupos, né? E então, certamente, uma das intenções aqui destes homens ao abordar o Senhor Jesus Cristo da forma que abordarão, não é somente colocar em descrédito o próprio Cristo e lançar e dizer assim, olha, o que este homem sustenta não faz o menor sentido, mas talvez é como que matar 2 coelhos numa cajadada só. Vou colocar em descrédito os fariseus e colocar em descrédito também este homem chamado Cristo. Então notem, meus irmãos, eram estes homens, como os liberais que mencionei. Os liberais que rejeitam que Cristo é Deus, os liberais que rejeitavam os milagres que Cristo fizera, estes homens que realmente, como fruto do próprio iluminismo do século XVIII, eles estavam realmente envolvidos ali com questões que eles não achavam que faziam o menor sentido bíblico. Eles tinham dificuldade com qualquer tipo de coisa que transcende da realidade. Os saduceus também eram assim. Tinham dificuldade com coisas que vão além do que nós podemos chamar assim de matéria. Daquilo que nossos olhos podem contemplar, daquilo que nossas mãos podem apalpar. Era uma realidade naqueles dias. E então, o que é que o texto nos diz? O versículo de número 19, o versículo 18 ainda vai nos dizer, não é? Aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, então eles vão abordar quem? O próprio Senhor Jesus Cristo diretamente. O verso de número 19 nos diz, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. Mas, veja, antes de nós entrarmos na história que eles vão passar a contar, nota o que eles vão fazer, não é? Eles não têm nenhum tipo de respeito por Cristo. Mas uma vez aqui nós chegamos e percebemos eles abordando a Cristo com falsidade e hipocrisia, como os discípulos dos fariseus e como os próprios herodianos tentaram abordar Cristo, elogiando a Cristo. Aqui eles se dirigem a Cristo, chamando Cristo de mestre. E então eles vão começar a apelar para alguém. Notem que ele vai dizer, Moisés nos deixou escrito. Mencionei anteriormente, eles consideravam o Pentateuco como algo importante demais, realmente para eles. Eles conheciam o Pentateuco. Quando eles falam de Moisés, é uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, de modo particular aqui nesta ocasião, ao livro de Deuteronômio. Inclusive, a esta questão que eles vão começar a tratar aqui. Então o texto nos diz, Moisés nos deixou escrito. Onde? Em Deuteronômio, nós olharemos a referência, que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Essa aqui, meus irmãos, é a chamada lei do levirato,
que nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo de número 25. O que é que diz Deuteronômio, capítulo de número 25? A partir do verso 5º, diz assim. Deuteronômio 25, a partir do verso 5º. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Notem só, interessante, não é? Lei aqui, revelada no Antigo Testamento. Levirato. Veja, não era um homem casado que tinha sua família, que deveria cumprir o papel de cunhado, tomando a esposa do seu irmão falecido. Tratava-se de alguém da família, não poderia ser de fora, que fosse solteiro. Então, ficando ela viúva e não tendo um filho, sobretudo um filho homem, um primogênito, um rapaz, aquele cunhado solteiro deveria se unir a ela e suscitar descendência. Esse filho seria o filho do homem que faleceu, para que o nome deste homem possa permanecer. É para a perpetuação do homem, ou do nome do homem que falecera. Era justamente então para isto que servia esta chamada lei do levirato naquele dia, né? Para que o nome do falecido fosse perpetuado. É interessante isto, não é? E é justamente a isto que estes homens vão começar a apelar naquele momento. Mas notem, nós veremos a história aqui que será narrada, e o que é que estes homens vão fazer? Estes homens vão tratar e vão apresentar uma história que provavelmente nunca aconteceu. Trata-se de uma grande impossibilidade, o que acontece aqui no que eles vão narrar, mas o ponto deles é, através da lógica e do argumento deles, tentar colocar a ideia da ressurreição sustentada por Cristo e pelos fariseus em descrédito, como se fosse uma coisa sem o menor sentido. Eles vão tentar reduzir, através desse argumento, a ideia da ressurreição a uma ideia que seria realmente absurda. Eles pensam que serão bem-sucedidos nisto. Eles pensam que serão realmente muito bem-sucedidos, diferente dos fariseus, eles imaginam. Mas o que acontece? Notem a história. Eles vejam que eles estão apelando para a Escritura Sagrada, viu? Lembrem-se, eles estão apelando para a Escritura Sagrada. E aqui eu já posso adiantar uma questão. Os homens que são envolvidos neste mundo, inclusive para tentar propagar os seus falsos ensinos, semelhantemente aos saduceus, eles são homens que se utilizarão da Escritura Sagrada. Se tem uma coisa, meus irmãos, que pode servir de base para muita heresia e muita loucura aí, é a Escritura mal interpretada. Esses homens olham para a Escritura, pegam um texto e eles vão então assumir uma premissa que não é uma premissa bíblica e que leva eles a conclusões que não são bíblicas, e é justamente isto que muitos têm feito por aí e muitas pessoas têm caído no engano de tais pessoas. A exortação que Cristo fará um pouco mais aqui à frente é uma exortação que é muito pertinente para os nossos dias e uma exortação que é muito importante para nós também.
Notem o que estes homens vão começar a argumentar com Cristo. Ele vai dizer assim, verso 20. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então notem, 7 homens. O primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto morreu, o quinto morreu. Morreram 7. Algumas pessoas chamam, né, quando uma mulher casa com uma pessoa e morre o homem, e depois casa com outro e morre o homem, chamam de viúva negra. Não sei se vocês já ouviram isso. E é perigoso essa mulher. Aqui está uma que eles vão retratar e vão dizer 7 homens morreram ao se relacionar com ela. Nenhum conseguiu deixar descendência e no final a mulher morreu. Aí, depois de eles apresentarem este ponto, aí onde eles vão revelar também a premissa deles. Eles vão dizer o seguinte, perguntando a Cristo. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Notem aqui, estes homens, eles olham para aquilo e pensam, agora eu vou conseguir fisgar ele. Se não conseguiram pegar Cristo com outros argumentos, este aqui parece-nos muito eficaz. Ele vai ter de falar algo e provavelmente será um absurdo. Ele cairá em descrédito, será ridícula a apresentação dele. Eles imaginam que Cristo pode responder mal. Mas o ponto, meus irmãos, é que a premissa deles estava errada. Porque o que é que eles imaginavam, né? Vejam aí o equívoco deles a respeito do que são as coisas nesta vida e o que seria a realidade da vida na glória celestial. Lembrem-se que estes homens não acreditavam em céu e em coisas assim desta natureza. Eles pensam que o seguinte, da mesma forma que é aqui, será no céu. Se esta mulher casou com vários homens, e agora, como é que fica a questão? Quem é que vai ser o esposo dela? Ou todos serão o esposo desta mulher na glória? Afinal de contas, todos casaram com ela. E agora? Eles pensam isto, mas eles estão grandemente equivocados, e é justamente o que Cristo vai argumentar para eles. Porque eles realmente pensavam, ao tentar argumentar com Cristo com a premissa equivocada, né? É assim aqui na terra, nos céus será também. Eles imaginavam que se realmente existe céu, as pessoas vivem como vivem aqui. Se são casados, nos céus também estarão casados. Cristo, ao contemplar e ao ouvir tal tipo de abordagem, imediatamente, então, vai responder a estes homens. Notem o que Cristo vai dizer, respondeu-lhes Jesus. Não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus, pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Cristo responde, na lata, dizendo assim, o que vocês estão falando não faz o menor sentido. Sabe o que isto revela acerca de vocês, saduceus? Que vocês não conhecem a Escritura Sagrada. Mas não somente isto, eu vou dizer para vocês que vocês também não conhecem o poder de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês são homens que imaginam que possuem o conhecimento, mas a realidade é que vocês estão distantes de uma compreensão correta da Escritura. Não somente isto, vocês também têm uma hermenêutica incorreta para interpretar a Escritura. E ainda mais, vocês não conhecem a Deus. Porque, meus irmãos, eles vão negar a ressurreição. Cristo diz, vocês não conhecem o poder de Deus. Por quê? Porque é como se eles dissessem assim, ao não conhecer o poder de Deus, porque o poder de Deus, o que é que o poder de Deus revela? Né? Que Deus pode fazer tudo, ele pode ressuscitar um homem dos mortos. O que é que Deus não pode fazer?
Então, quando ele diz, olha, vocês não conhecem o poder de Deus, é dizendo, olha, vocês rejeitam e ignoram a realidade de que Deus é todo-poderoso e que Ele pode fazer com que os homens ressuscitem dos mortos. Ele pode fazer com que um corpo que foi lançado na sepultura, apodreceu, está todo fragmentado, ele possa se unir novamente à alma e ressuscitar. Mas vocês não conhecem a Escritura. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo em nossos dias, é exatamente isto que acontece. Os homens pegam a Escritura, abrem a Escritura nos seus púlpitos, se sentam com várias pessoas e pegam um texto, leem um texto, não explicam o texto, ou pegam o texto, não consideram o contexto. E trata-se daquilo que muitos chamam texto sem contexto, é pretexto para a heresia. Eles, meus irmãos, tinham uma hermenêutica deficiente. Nós devemos entender isto. E como a hermenêutica é realmente necessário neste processo. Como entender a Escritura e saber interpretar a Escritura Sagrada é fundamental. Daí a razão e a necessidade, inclusive, de muitos candidatos ao ministério da palavra serem realmente conduzidos ao seminário. Qual a finalidade? É simplesmente ficar enchendo a cabeça de teologia lá? Também é importante. É o estudo da verdade revelada de Deus na Escritura Sagrada. Mas como é importante aprendermos uma disciplina chamada hermenêutica, que trata de questões de interpretação. Quando nós, meus irmãos, começamos a desconsiderar princípios básicos de interpretação, nós podemos pegar um texto bíblico e gerar, a partir dele, grande confusão. Daí a necessidade, meus irmãos, não somente aqueles que são chamados para o ministério interpretar a Escritura e aprender hermenêutica, mas é uma realidade e uma responsabilidade sua também. Você, com frequência, lê a sua Bíblia, ou pelo menos deveria ler. Você pega a Escritura e interpreta o tempo inteiro, para você, aplicando coisas para você, ou quando vai tratar com alguém ao seu lado sobre a Escritura, ou quando você senta com seu filho, lê a Escritura e vai explicar para ele. Como então interpretar adequadamente se eu não possuo as ferramentas básicas para começar a tratar sobre isto ou começar a interpretar devidamente a Escritura? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós devemos realmente procurar uma questão básica. Ler, por exemplo, um texto à luz do seu contexto. E então, à luz do contexto, começar a entender, puxa vida, olha o que esse texto diz. Eu estava pensando uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, um texto que com frequência é usado por muitas pessoas de um modo equivocado. Já mencionei esse texto aqui, mas vou mencionar de novo. O texto lá de Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Eu acho que esse é um dos poucos textos que no mundo é interpretado de modo tão equivocado. Quero comprar um carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Não posso comer coxinha. Me faz muito mal, mas eu vou comer. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Não, eu quero ter uma promoção no emprego. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eles imaginam que, por causa desse texto, sem considerar o contexto, tudo aquilo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Por quê? Porque tudo eles podem naquele que os fortalece. Mas quando você considera o texto no seu contexto, o que acontece ali? O apóstolo Paulo está falando sobre questões de contentamento. O apóstolo Paulo ele está falando sobre ele estar satisfeito e feliz no Senhor, tanto em dias de prosperidade como em dias em que falta o alimento e dias de escassez e dureza. E ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece ao final. Algumas pessoas então vão imaginar, tudo posso conquistar naquele que me fortalece. Mas o ponto de Paulo não é este. Ele está dizendo, à luz do contexto, tudo posso suportar naquele que me fortalece. É totalmente diferente. Eu posso suportar a escassez e eu posso então estar contente no Senhor até nos dias de abundância, porque o Senhor é quem me fortalece. Quando nós então tiramos um texto do seu contexto, confusão. Então notem que se trata de um princípio básico de hermenêutica que é importante. Um outro é a Escritura interpretando a própria Escritura. Um texto que nós nos deparamos com ele na Escritura e olhamos e pensamos, que complexidade este texto.
Mas será que há algum outro texto que fale com mais clareza sobre isto? Há poucos dias teve discussão no Supremo Concílio sobre questões de se a mulher pode pregar. Pegaram um texto muito obscuro de Paulo aos Coríntios, que vai tratar sobre a questão da mulher profetizar, não é? Com a questão da cobertura na cabeça, enfim, e vai tratar em questões relacionadas a profetisas, né? Ou profecia naqueles dias ali. Como se a mulher ela pudesse, de fato, pregar. Eles vão dizer aqui, ó. Mas você olha para outros textos muito claros, não tão complexos como este. Quando Paulo escreve a Timóteo, vai dizer: a mulher permaneça em silêncio e não assuma autoridade e papel de homem. Porque se trata da responsabilidade de homens, e não todos os homens, aqueles que são chamados para o ministério da palavra para pregar o evangelho. Então, ao invés de pegarmos um texto mais obscuro, nós pegamos um texto mais claro, que diz com todas as palavras, nítido diante de nós, ele lança luz sobre esse texto. Como a Escritura não entra em contradição, aqui está a verdade de Deus me ensinando como eu devo interpretar esta outra porção da Escritura Sagrada. Então trata-se de outro princípio. Meus irmãos, há vários princípios de interpretação da Escritura. Para nós aprendermos a como interpretarmos a Escritura devidamente, para não sairmos por aí falando bobagens. Mas os homens maus, ainda que saibam da necessidade de aprender a interpretar a Escritura, eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles querem realmente perverter. Os saduceus possuíam uma hermenêutica deficiente. Mas vejam, não somente isto. Esses homens, eles também não conheciam a Escritura. Talvez tivessem lido tantas vezes o Pentateuco, tantas vezes esta porção aqui, mas não conheciam a Escritura. E nós podemos passar a pensar não somente sobre a vida daqueles que estão fora da Igreja de Cristo ou em outras igrejas que não são fiéis a Cristo. Pensemos agora em nós no que diz respeito à questão do conhecimento da Escritura Sagrada. Meus irmãos, é um dever nosso conhecermos a Escritura. Nós devemos ler a Escritura. Fundamental. Mas, muitas vezes, nós lemos a Escritura, mas sem o menor pingo de reflexão. Sabe aquele tipo de leitura que você faz assim? E se você pergunta para a pessoa, o que foi que tu leu aí? Aí o camarada fala assim, rapaz, eu não sei não o que foi que eu li não. Rapaz, mas tu lê isso agorinha, faço ideia. Quando você lê de todo jeito assim, só para cumprir tabela, eu cumpri, eu tenho a minha leitura anual, a Bíblia em um ano. Eu quero ler a Bíblia, mas ler, sem nenhum tipo de proveito. Ou pessoas que leem e parecem conhecer verdadeiramente a Escritura, mas quando na realidade não conhecem as verdades de Deus que são encontradas ali na Palavra de Deus. E acabam caindo em grande erro. Quantas pessoas têm grandes equívocos acerca da doutrina da salvação, a respeito dos céus, a respeito da glória eterna com Cristo, a respeito do culto a Deus, a respeito da devoção ao Senhor, a respeito de tantos temas importantes na Escritura Sagrada que não sabem absolutamente nada sobre os temas mais básicos da Escritura. Ele vai acusar estes homens. Vocês não conhecem a Bíblia. E, meus irmãos, nós somos chamados a verdadeiramente conhecer. A nos deleitarmos na Escritura Sagrada. A lermos a Bíblia. A tentarmos extrair o máximo que pudermos das verdades encontradas na Escritura com séria reflexão. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um jornal. Não existe. Nós devemos nos aproximar da Bíblia com temor e grande reverência. Não podemos até ser apressados na leitura, lendo descuidadosamente, correndo de todo jeito, sem dar a menor atenção devida à palavra de Deus. É estranho isso. Meus irmãos, o mundo e as igrejas caem em grande vergonha e em grandes males, porque justamente lhes falta conhecimento. Conhecimento, sobretudo, da palavra. Veja, como é que você vai identificar um falso ministro do verdadeiro ministro? Como você vai diferenciar um falso ensino de um verdadeiro ensino? Porque Cristo consegue identificar que trata-se de um erro. Porque Cristo é Deus. Ele conhece a Escritura. Como você vai poder identificar isto se você não conhecer?
você vai ficar entregue nas mãos de homens que podem manipular você de qualquer forma, porque, afinal de contas, você não conhece a Escritura. E sendo nós crentes, não é possível que não conheçamos a Bíblia. Nós devemos realmente, meus irmãos, ser mais empenhados nisto. Obviamente, para aprender mais de Deus. Mas como nos será útil para identificarmos aquilo que é certo e o que não é? Como você vai cuidar da sua casa, proibindo e impedindo que erros teológicos entrem e sejam infiltrados no seu lar se você não conhece a Escritura? Como você vai poder guardar o coração da sua esposa e dos seus filhos se você não conhece a Escritura? Como você vai poder guardar o seu próprio coração de erros propagados no mundo se você não conhece a Escritura? É fundamental, portanto, que conheçamos a verdade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Estes homens são acusados pelo Senhor porque eles não conhecem a verdade da Escritura, ainda que tenham lido tantas e tantas vezes, provavelmente, o Pentateuco. E ele vai mostrar na prática realmente que estes homens não conhecem. E que esses homens também não conhecem o poder de Deus. Eles não conhecem o poder de Deus. Meus irmãos, o Deus revelado na Escritura, o Deus a quem nós devemos conhecer através da Escritura Sagrada, é um Deus que é verdadeiramente, infinitamente poderoso. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Não há nada que o Senhor revelado na Escritura não possa fazer, exceto mentir. Pecar. São coisas que são absolutamente contrárias à natureza do nosso próprio Deus. Mas o Senhor, Deus, Ele tudo pode fazer, meus irmãos. E isto deve nos trazer grande consolo, inclusive com respeito à verdade da ressurreição, que aqueles homens negaram e que tentavam então colocar em descrédito o próprio Cristo e a verdade ensinada por Ele. O Senhor, no grande e glorioso dia, falaremos mais sobre isto, Ele ressuscitará todos os mortos, porque Ele tem todo o poder para fazê-lo. Não somente aqueles que serão ressuscitados para a glória, mas aqueles que serão ressuscitados para a condenação. O Senhor Deus é quem faz todas estas coisas. Meu irmão e minha irmã, você é alguém que conhece o poder de Deus. Você é alguém que conhece, não somente conhece, mas reconhece o poder de Deus. Você é alguém que tem descansado na realidade de que o Senhor Deus, que é todo-poderoso, é Ele quem faz todas as coisas e você pode confiar nele. Meus irmãos, Deus não é como nós, fracos. Queremos fazer muitas coisas, mas não conseguimos. Muitas vezes por negligência, irresponsabilidade e uma série de outras coisas, mas muitas vezes porque não possuímos força suficiente. Muitas vezes porque não possuímos capacidade suficiente. E você então pode desconfiar que alguém conseguirá fazer algo que te diz. Pode olhar assim e dizer, eu não estou tão seguro. Mas quanto ao Senhor, o Senhor revelado na Escritura, que nós falamos que conhecemos, Ele não nos dá uma razão sequer para duvidarmos do poder dele. Duvidar do poder de Deus, duvidar da onipotência de Deus é negar o próprio Deus. Quando eu nego um dos atributos de Deus, eu nego quem Deus é. É como os homens envolvidos com o chamado teísmo aberto, como Ricardo Gondim, era um homem muito conhecido por aí. Ele vai dizer, olha, o que acontece? As calamidades acontecem no mundo aí, problema grande. Mas você não pode atribuir a Deus a culpa dessas questões. Culpa de quê? Das calamidades que acontecem. Tsunami, furacão. Não atribua a Deus isso. Por que eu não posso dizer que foi Deus? Porque Deus, por amor a nós, abriu mão do futuro. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã, ele é pego de surpresa. Logo, você não pode acusar Deus de ter feito aquilo.
Então, qual é o propósito deles? O propósito deles é fazer o seguinte, o propósito deles é livrar Deus de acusação de ter feito mal. Mas descaracterizam Deus de quem Ele é. Eles tiram a sua onisciência, atributo essencial de Deus, atributo não comunicável de Deus. Nós não possuímos este atributo. Eles descaracterizam. Negar o poder de Deus é negar que Deus é todo-poderoso, é negar que Deus é Deus. E nós podemos não falar tais coisas, mas muitas vezes nós podemos negar na prática que confiamos na verdade de que Deus é todo-poderoso. Na verdade que Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser na minha vida. Que Deus, Ele pode mudar o cenário do mundo. Que Deus, Ele pode mudar o cenário político. Que Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. E isso deve fazer o quê? Com que meu coração seja grandemente tomado de consolo. Porque Deus, Ele é Deus. E Ele é todo-poderoso. E eu confio nele. Mas os saduceus não eram estes homens. Eles não conhecem a Escritura, nem conheciam o poder de Deus. Mas Cristo ainda vai responder a estes homens, né? O texto nos diz assim, verso 25. Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Aqui nós aprendemos algumas questões acerca de coisas vindouras, né? E talvez você pense assim, puxa vida, eu estou tão bem casado, eu gostaria de estar realmente casado com minha esposa nos céus. Mas é interessante, o que Cristo vai dizer é, olha, não se darão em casamento lá. Você desfrute do seu casamento aqui nesta vida, mas na glória serão como os anjos, que não se casam, não se dão em casamento. Então aprendemos um pouco sobre quem são os anjos. Eles não se casam. Não é que nós seremos anjos. Ele só está dizendo que nós seremos como eles, que não se casam. Eles são de uma natureza totalmente diferente da nossa. Tanto os anjos bons, como os anjos caídos, que permanecem hoje confirmados no estado de queda deles. Nós seremos semelhantes a eles neste quesito, na glória celestial, nos novos céus e nova terra, onde nós habitaremos com Deus, seremos semelhantemente a eles. Então ele vai refutar a ideia de que esses homens imaginavam que aquilo que é aqui será semelhantemente lá. Cristo vai dizer, a premissa de vocês está errada, eu vou argumentar para vocês aqui. Isso não acontecerá. E então ele lança longe a ideia destes homens de que ela estará, a mulher que se casou com 7, estará com qualquer um deles ou com os 7. Ela não estará casada com nenhum deles. Caso ela vá para a glória. Aquilo ali, meus irmãos, foi algo que refutou esses homens. Puxa vida, e agora? Eu não consegui levar Cristo a abraçar um absurdo. Porque eu não conheço a Escritura, porque eu interpretei mal, e a minha premissa, que eu achei tão eficaz, na verdade se revelou como algo para nada, para Cristo como nada. Cristo me mostrou um caminho ou outro. Vejam só como Cristo responde, meus irmãos, biblicamente. É exatamente isso que Cristo faz o tempo inteiro, e o que ele vai nos ensinar aqui é algo que nós devemos levar para a vida. Cristo, ele sempre vai responder aos seus inimigos biblicamente. Quando alguém se levantar contra você para tentar apresentar algum tipo de coisa que seja contrária à Escritura, um primeiro ponto é fundamental, você deve conhecer a Escritura. Uma outra questão é que quando estes homens se voltarem contra você para tentar apresentar algo, vocês vão apresentar o que a Escritura diz, porque você conhece a Escritura. Cristo faz isso. Ele vai dizer, em outras ocasiões, né? Na ocasião de Satanás, lá está escrito. Mas pensemos em outra questão. Muitas vezes não é somente o mundo e homens perversos que se levantam contra nós para apresentar ensinos equivocados. Muitas vezes o nosso próprio coração nos sugere coisas que são contrárias à Escritura.
Meus irmãos, o meu coração e o teu coração ainda é sujo pelo pecado. E muitas vezes há sugestões de o que é que nós temos de fazer. É dizer, está escrito. É abafar o pecado no nosso próprio coração à luz da vontade de Deus revelada na Escritura Sagrada, assim como deveríamos fazer com alguém que se levanta contra nós para apontar algo que não faz o menor sentido bíblico e teológico. Como nós devemos fazer isto? Com frequência, porque, meus irmãos, eu acredito que é muito mais frequente o engano do seu próprio coração com respeito à Escritura do que quando homens chegam para você para dizer algo contrário à Escritura. É diário. Poderíamos dizer assim, é o dia inteiro. Acho que Satanás, o meu coração, a carne, opa, e você tem que, então, mortificar o tempo inteiro das coisas com a Escritura Sagrada, fazendo calar Satanás, o mundo e a carne. Assim como Cristo foi muito bem sucedido ao fazer isto com esses homens. É algo que nós devemos considerar sempre. Mas notem, Cristo ele realmente vai se utilizar da Escritura e ainda falando sobre ressurreição. Mas vejam o que o texto vai dizer, não é? Vai dizer assim, verso 26 e 27. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos, laborais em grande erro. Meus irmãos, eu vou ler para vocês o texto que o Senhor Jesus Cristo ele está citando aqui. Êxodo, capítulo 3, verso 6. Êxodo, capítulo número 3, verso 6. É o que ele vai mencionar aqui nesta ocasião. O que é que nos diz lá na Escritura? Diz assim a palavra. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Peraí, mas Cristo não está falando sobre ressurreição? Por que razão ele cita este texto? Meus irmãos, é interessante o que Cristo vai fazer aqui. E eu vou falar aqui brevemente sobre um princípio outro de hermenêutica que Cristo vai se utilizar aqui, que muitas pessoas, lamentavelmente, rejeitam por aí. Este princípio é um princípio sobre o qual eu, inclusive, escrevi na minha monografia, o TCC, é sobre dedução ou inferência. É lógico e claramente deduzido, ou o que nós podemos chamar de boa e necessária consequência. Nós encontramos isso no capítulo 1 da Confissão, na 6ª seção, onde ele vai tratar sobre a suficiência das Escrituras Sagradas e vai nos apresentar um princípio hermenêutico fundamental que é rejeitado por muitos e muitos não conhecem, mas acabam utilizando também. Este texto é um dos textos mais usados. Esse texto de Marcos, que encontra seu paralelo em Mateus capítulo 22, versos 29 a 31, e também em Lucas capítulo 20, versos 37 e 38. São textos muito usados para isso. Então, Cristo, ele começa a tratar aqui, lembrem-se, sobre a questão da ressurreição. E ele faz a partir de um texto do Antigo Testamento que aparentemente não fala absolutamente nada sobre o tema doutrinário da ressurreição. Você se utilizaria desse texto? Me diga aí um texto em Êxodo que fala sobre a ressurreição. Você conseguiria pensar em Êxodo capítulo 3, verso 6? Mas é o que Cristo faz. O texto, então, citado para sustentar essa doutrina é, vou repetir, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Será que Cristo poderia ter utilizado outras porções da Escritura para argumentar com estes homens? Ele poderia, meus irmãos, se utilizar de vários outros textos. Ele poderia, por exemplo, se utilizar do Salmo de número 16. Salmo de número 16, verso 9 até o verso de número 11. O que é que diz a palavra? Diz assim:
Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Não deixarás a minha alma na morte. Um texto que fala, inclusive, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, inclusive, foi interpretado por Pedro posteriormente em Atos capítulo 2, versos 27 e verso de número 31. Nós poderíamos olhar para outra porção da Escritura, como, por exemplo, ao livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 12, verso 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muito claro, não é? Daniel, capítulo 12, verso de número 2. Nós poderíamos olhar ainda para outra parte. Jó, capítulo 14, verso de número 14. Quando a Escritura nos diz: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Textos que começam a apontar para esta realidade da ressurreição. Outras porções da Escritura poderiam ser citadas aqui, que tratam também sobre esta questão da ressurreição, que são também pontos importantes a respeito dos mortos, né? Uma última referência, Isaías capítulo 26, verso de número 19, quando a palavra nos diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Interessante. Mas Cristo não cita textos claros assim. Por que Cristo fez questão de se voltar para um texto do Pentateuco? Porque os saduceus consideravam os escritos de Moisés como autoritativos. E Cristo então vai dizer: eu vou mostrar a vocês que vocês realmente não conhecem a Escritura. Que vocês não conhecem os textos de Moisés. E que fala sobre a doutrina tão cara que vocês rejeitam. Ele vai lá para Êxodo, capítulo 3, verso 6. O que é que ele conclui, né? Conclui-se, meus irmãos, disso que ele quis mostrar num texto certamente conhecido pelos saduceus, que existe algo do que eles percebiam, que eles não percebiam na superfície do versículo. Porque trata-se de algo que não está explícito. E é justamente nesse princípio entra, meus irmãos. Esse princípio hermenêutico de dedução e inferência não é um princípio que vai se utilizar de textos claros. Trata-se da utilização de textos que são até mesmo obscuros, mas dos quais nós tiraremos princípios através de dedução e inferência. E doutrinas bíblicas serão extraídas deles. Doutrinas que para nós são muito caras. Quando nós olhamos para os nossos padrões doutrinários, com frequência nós encontraremos isto. Você pega os padrões doutrinários de Westminster, começa a ler. Leia os textos bíblicos embaixo. Você vai parar em alguns momentos e vai pensar assim: o que é que tem a ver essa referência bíblica aqui? Eu não entendi foi nada. Por que foi que ele citou esse texto aqui de 1 Reis, não sei quanto? E esse texto de 1 Crônicas? Não entendi. É o tempo inteiro ele se utilizando este princípio. Quando você vai olhar sobre a questão da doutrina da Trindade, ele vai falar, né, de onde se infere. Opa, ele se utiliza até da própria palavra. Doutrinas como a Trindade, doutrinas como a Cristologia, doutrinas como o culto público a Deus, doutrina como o dia do Senhor, doutrinas sobre o decreto de Deus, batismo infantil, ceia do Senhor, várias e várias doutrinas são baseadas neste princípio, porque são doutrinas que são formadas e sustentadas não através de um texto que diz explicitamente esta verdade, mas através da inferência bíblica. Um texto
comparado a outro texto, e eu paro e penso, e isso me leva inevitavelmente a uma conclusão. Isso só pode ser isto. Jesus chorou. João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Aí você vai para outras porções da Escritura e encontra lá Cristo acalmando o mar. Você pensa, peraí, mas Jesus chorou, mas o Senhor acalmando o mar. Puxa vida, revela que é Deus, mas humano. Cristo só pode ser plenamente divino e plenamente humano. Um exemplo assim, básico, né? De se utilizar de um texto junto a outro, que eu vou comparar um com o outro, e isso vai me levar inevitavelmente a uma conclusão. Como o que nós fizemos aqui nas exposições dos 10 mandamentos. Com frequência, nós falamos sobre aquilo que é ordenado e aquilo que é proibido. Nós falamos, por exemplo, no 6º mandamento. O 6º mandamento explicitamente diz, não matarás. Tá bom, isso é o que é proibido. Mas o que é ordenado? Por uso da dedução e inferência agora. Ele vai dizer, eu tenho o dever de preservar a vida. Deduziu daquilo. Se eu sou proibido de matar, eu sou ordenado a preservar a vida do próximo. Os nossos padrões doutrinários, com frequência, se utilizam desse princípio, pois se trata de um princípio fundamental. Uma outra questão de um outro ponto que eu já mencionei aqui, eu acredito, sobre a questão do batismo infantil. Muitas pessoas vão rejeitar e vão olhar para isto, mas vejam, Cristo vai se utilizar disso aqui, meus irmãos. Os batistas dirão, me dê um texto bíblico que diga que eu devo batizar meu filho. Não tem que ter um texto bíblico para batizar seu filho. Ah, não, mas eu só pratico na igreja algo que a Bíblia diz explicitamente. Se a Bíblia não me diz explicitamente, eu não aceito. Aí foi argumento usado por George Gillespie e vários outros teólogos do passado, que eu pude me utilizar no meu trabalho. Ele vai dizer assim, tá bom. Aí ele vai dizer, as mulheres participam da ceia na sua igreja? Estou contextualizando, parafraseando, né? Aí o camarada diz assim, participam, por que não? Aí você diz assim, me dê um texto na Bíblia, no Antigo ou Novo Testamento, que diga que as mulheres devem participar da ceia? Ou um exemplo bíblico, sequer, que as mulheres devem participar da ceia? Você não encontra um. Mas por que você pratica? Porque ele deduz da Escritura Sagrada, das verdades reveladas na Escritura Sagrada, que as mulheres devem ter assento à ceia do Senhor. Você crê na doutrina da Trindade? Creio! Me dê um texto que diga explicitamente que há um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 são Deus da mesma substância iguais em poder e glória. Não tem. Mas por que você sustenta? Porque esse texto, comparado com esse, me leva à conclusão de que Cristo é Deus, tal qual o Pai, que o Espírito é Deus, portanto há uma trindade da mesma substância iguais em poder e glória. Então trata-se de um princípio que se eu negar, eu vou ter que lançar fora toda a minha fé, inclusive de temas que são inegociáveis para nós, como a doutrina da ressurreição. Cristo, meus irmãos, ele vai fazer isto. E vejam, a partir desse texto, de Êxodo 3, verso 6, ele conclui que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, é o que ele vai dizer. Como revela o Pentateuco, porque para ele todos vivem. Para Deus todos vivem. Essa é a conclusão, baseado em Êxodo 3, verso 6. Marcos vai dizer, não é? No final, no verso número 27, ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Então, a implicação necessária do fato de Deus ter falado com Moisés, muito tempo depois, culmina na existência, não apenas contínua, mas também futura, dos patriarcas do Antigo Testamento. O texto não diz, ele foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O texto diz, eu sou o Deus deles. Eles não estão mortos, mas eles vivem. Não sendo então ele um Deus de mortos, implica que os patriarcas, seus servos, estavam vivos naqueles dias, aguardando com grande expectativa nos céus, no estado intermediário, a ressurreição dos corpos. Vejam que essa é a conclusão dele. Apesar da dedução, não houve um impedimento de concluir que existe, irrefutavelmente, doutrina
da ressurreição dos mortos. Então esse ato de Jesus conduziu aqueles que estavam diante do que estava acontecendo ali, como diz Mateus, a ficarem maravilhados da doutrina que Cristo estava ensinando. Um teólogo do passado chamado James Bannerman, citando esse texto de Marcos, capítulo 12, versos 24 a 27, vai dizer o seguinte: nessa passagem, o argumento do nosso Salvador com respeito à doutrina da ressurreição consiste em uma inferência indireta das palavras de Deus a Moisés. Uma inferência que, para ter sua força plenamente compreendida, pode-se dizer que requer certo grau de imaginação e percepção espiritual. E segundo o mesmo estudioso, não temos apenas uma prova de que Cristo usou deduções ali, mas que também entendia que os saduceus deveriam ter feito o mesmo, a partir do texto de Êxodo. Porque eles deixaram de extrair a inferência das palavras dirigidas a Moisés. E com base nisso, isto é, desconhecimento das Escrituras, deixaram de aceitar a doutrina da ressurreição como ensino tão real e verdadeiro e impositivo no Antigo Testamento, como se ele tivesse sido apresentado ali em termos expressos. Eles deveriam abraçar como ensino inegociável, como se estivesse sendo dito ali com todas as letras: a ressurreição dos mortos é real e você deve abraçá-la. É uma doutrina fundamental, ainda que esteja sendo deduzida no Antigo Testamento. Eles deveriam abraçar. Então Jesus, ele mostrou como fazer um adequado uso das deduções e inferências, apresentando assim para aqueles homens que eles realmente não conheciam a Escritura Sagrada. A doutrina da ressurreição para Cristo é uma doutrina que é inegociável e para nós deve ser igualmente inegociável. Nós devemos, meus irmãos, abraçar a doutrina da ressurreição porque ela é incontestavelmente bíblica. Com frequência nós encontramos, meus irmãos, vários textos do Novo Testamento sobre isso. Nós encontramos exemplos do próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitando mortos, que apontavam nessas ressurreições para a grande e gloriosa ressurreição do grande e glorioso dia. E o próprio Senhor Jesus Cristo, como nos revela a Escritura Sagrada, com vários momentos ele vai dizer: serei perseguido, os homens vão me matar, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, dia do Senhor, como estamos reunidos aqui agora. Notem, então, que a Escritura Sagrada ela está repleta desta verdade e que isso não foi somente um testemunho do próprio Cristo, ou, melhor, é do próprio Cristo através do próprio apóstolo Paulo. Como nós lemos, meus irmãos, aqui, em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Meus irmãos, é um capítulo riquíssimo que trata sobre essa verdade tão maravilhosa e de uma verdade tão consoladora para nós, meus irmãos, que se nós não crermos nesta realidade, é vã a nossa fé, ele vai dizer. Mas uma vez eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitará os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre a estrela e a estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração gloriosa acerca da ressurreição. Meus irmãos, se os mortos não ressuscitam, ele vai dizer, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, desfrute das coisas desta vida, porque amanhã você vai morrer. Se os mortos não ressuscitam, vivam como se não tivessem esperança. É assim que vivem os homens que não conhecem o Senhor, em todo tipo de corrupção e iniquidade, como se amanhã fossem morrer. Eu tenho que aproveitar de tudo nesta vida. Mas, meus irmãos, a nossa esperança não se limita a esta vida. Por essa razão, nós não viveremos como os ímpios. A perspectiva gloriosa da ressurreição dos mortos, como mencionei anteriormente, deve nos fazer andar, meus irmãos, nesta vida, no temor de Deus.
deve nos fazer andar nesta vida em santidade. Deve nos fazer andar nesta vida piedosamente. Deve nos fazer andar nesta vida desejosos de servir ao nosso Deus, fazendo tudo para a glória do nosso Deus. A doutrina, meus irmãos, não há doutrina extraída da Escritura que não tenha algo que seja prático para a nossa vida. É mentira de Satanás quando muitos dizem que doutrina para nada serve. Toda doutrina é útil. E refletir sobre a doutrina da ressurreição, meus irmãos, deve mudar a minha vida e a tua vida hoje. Saber que uns dias o nosso corpo corruptível será transformado em corpo incorruptível deve mudar o nosso modo de viver hoje. Devemos andar, meus irmãos, em conformidade com a palavra do nosso Senhor, nutrindo sempre essa perspectiva. Olhar, meus irmãos, para a doutrina da ressurreição não é somente algo que nos traz mudança hoje, no que diz respeito a fugirmos do pecado e a vivermos em santidade. Mas, meus irmãos, é algo que deve trazer grande consolo para nós também, porque aqueles que padecem com enfermidades nesta vida e problemas graves, como muitas crianças, filhos e tantas pessoas sofrem, um dia isso acabará. Corpos perfeitamente restaurados serão dados para tais pessoas. Isso na ressurreição dos mortos. É interessante, como eu já mencionei aqui, o caso de uma criancinha. Ela se consola com o grande e glorioso dia, mas foi uma história contada pelo pastor Tiago Bahia. De uma criancinha que ela tinha um problema grave, ela não se movia do pescoço para baixo, dependia o tempo inteiro de cadeira de rodas e de pessoas conduzindo ela. Determinado dia, então, essa criança, ela amava ver bailarinas dançar e então ela queria ir até ver as bailarinas dançar. Então o seu pastor pegou ela junto ao seu irmão e a conduziu para ver as bailarinas dançar. E enquanto ela estava caminhando, ela falava ao seu irmão: "Meu irmão, que coisa boa, meu irmão! Mas que coisa boa, como é bom poder ir e ver as bailarinas dançar." Aí ela diz assim: "Porque um dia, no grande e glorioso dia, quando o Senhor, Ele voltar, Ele me dará um corpo restaurado. Eu estarei na glória com Ele e poderei dançar diante dEle, com um corpo perfeito e restaurado." As palavras delas foram mais ou menos essas, meus irmãos. Uma criança de 8 anos se consolando com a verdade de que um dia o seu corpo quebrado será transformado e ela estará diante do seu Senhor. Meus irmãos, como a perspectiva do futuro deve nos consolar hoje. Olhar para o futuro, questões escatológicas, são coisas que devem trazer para nós grande conforto e contentamento hoje. Não podemos tratar tais temas como se fossem temas de só menos importância, como se não tivesse aplicação para a nossa vida hoje. Meus irmãos, se uma criança foi capaz de fazer isto, quanto mais nós que somos adultos e conhecemos esta doutrina, deveríamos aplicar estas realidades para a nossa vida e enfrentar os problemas desta vida na perspectiva de que um dia o nosso corpo será restaurado e esse problema não existirá mais. O pecado que nos assedia não existirá mais. As confusões e misérias desta vida não existirão mais. Porque um dia estaremos na glória eterna com o Senhor. Não existirão completamente. Isto deve, meus irmãos, trazer para o nosso coração grande consolo. Você crê na ressurreição? Você é alguém, meu irmão, que crê na doutrina da ressurreição, que esta verdade possa encontrar guarida no meio do seu coração. Meus irmãos, aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 11. O nosso corpo, o meu e o teu corpo.
E semelhantemente a Cristo nós seremos ressuscitados. Porque Cristo é aquele, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, ele é a primícia dos que dormem. Então, se a ressurreição é o penhor e a segurança da ressurreição da igreja, a ressurreição de Cristo é o penhor e a segurança da minha e da tua ressurreição. Ele é o cabeça da sua igreja, então todos os seus membros devem segui-lo em seu tempo. Os piedosos ressuscitam pelo poder de Cristo, seu Redentor, que os ressuscita para que eles sejam participantes dos benefícios da sua morte. Os piedosos ressuscitam como Cristo pela virtude da própria ressurreição de Cristo. Nós ressuscitaremos como Ele para habitarmos na glória eterna. Novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Esta é a esperança que nós possuímos. Isto é o que me aguarda, isto é o que te aguarda. Um dia nós encontraremos até mesmo aqueles que partiram antes de nós. E que grande festa será. Que grande dia glorioso será o grande dia do Senhor, o dia da ressurreição dos mortos. Nós iremos encontrar o nosso Deus. Mas como foi lido aqui, meus irmãos, nos nossos padrões doutrinários, inclusive, o Senhor ressuscitará aqueles que são seus para a vida eterna. E quanto a você que não conhece a Cristo? E quanto a você que não crê no Senhor Jesus Cristo, a Escritura nos diz que você ressuscitará, semelhantemente a nós que conhecemos a Cristo, mas para juízo. O seu corpo será tirado da terra, se unirá ao seu espírito e você será lançado no lago de fogo eterno. Não é para você ser consumido em segundos e desaparecer. Você sofrerá eterno juízo de Deus. Você será ressuscitado para isto. Você sofrerá isto se você permanecer no seu pecado. Você experimentará isto se você não se voltar para Cristo. Você experimentará a condenação se você não abraçar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você não depositar toda a sua fé e esperança nele, arrependendo-se também dos seus pecados, você terá sobre si a santa e ira justa de Deus, sendo manifesta para todo o sempre. O único refúgio que você tem é Cristo, não há outro. O único caminho que você tem é Cristo, não há outro, para que você possa desfrutar da vida, juntamente a todos aqueles que conhecem a Cristo hoje e que têm a esperança da ressurreição dos mortos. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra. Louvado, Senhor, seja o Teu nome, pela gloriosa verdade, Pai, de que nós um dia, depois de morrermos, ressuscitaremos. De que nós, ó Senhor, um dia, tendo nosso corpo unido novamente à nossa alma, habitaremos com o Senhor para todo sempre, desfrutando da delícia da Tua presença eternamente. Ó Deus, mas nós te rogamos, ó Deus, desperta o coração daqueles que não conhecem a Ti. Faz com que eles, ó Deus, possam se voltar para Cristo, abandonando os seus pecados, rendendo-se ao Senhor, sujeitando-se a Ele, e possam, ó Deus, junto a nós, ter a mesma esperança da vida eterna. Faz, ó Deus, a Tua obra. Nós te rogamos, ó Deus, e te somos gratos, porque o Senhor nos salvou. Porque graças a Cristo um dia nós desfrutaremos da Tua presença
para todo sempre. Agradecemos-te, ó Deus, por isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos cantar ao nosso